A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar fazendo a leitura em Mateus, capítulo 5, versículo 1 e 2. O Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Capítulo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Amém? Amém, irmãos? Irmãos, a paz. Nós estamos vivendo esses dias em que tantas pessoas têm dito para você, olha, não se contagie e não contagie os outros. Por causa desse vírus. Sim, eles estão certos. Mas eu gostaria de dizer a você, contagie. Aliás, esse é o tema da nossa meditação hoje. Contagie. Por que devemos contagiar? Jesus Cristo, ele contagiou muitas pessoas. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo viveu num tempo em que o Império Romano dominava a Palestina, dominava Israel, o país do Senhor Jesus. E ao mesmo tempo que o Império Romano exercia a opressão sobre o povo de Deus, tinha lá os fariseus, que eram pessoas que falavam, ensinavam, diziam, faça isso, faça aquilo, mas eles mesmos eram mentirosos, eram hipócritas, porque não praticavam aquilo que eles mandavam o povo fazer. E o povo já estava cansado dessas pessoas. E por isso Jesus Cristo atraía multidões, porque ele era capaz de contagiar com um ensino, com uma doutrina diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ouvir. Por isso ele atraía multidões. E diz a palavra de Deus que ele sobe ao monte para ensinar os seus discípulos. Para ensinar os seus discípulos a contagiarem as pessoas. Mostrando aquilo que Jesus Cristo tinha de diferente para oferecer. Sim, hoje a palavra é contagie. Por quê? Porque esse mundo precisa ser contagiado. Por quê? Porque o mundo já está cansado das mentiras, da mídia, dos políticos, dessa sociedade que tem ensinado uma liberdade irresponsável, que tem levado as pessoas, principalmente os nossos jovens, à destruição, porque tem tomado caminhos tortuosos. Mas há um caminho, há uma esperança. E esta esperança é a mesma oferecida pelo Senhor Jesus Cristo quando ele sobe ao monte para ensinar os seus discípulos a contagiarem, como ele era capaz de contagiar e atrair multidões, porque ele ensinava de maneira diferente. E nós, como cristãos, nós temos essa responsabilidade de contagiar o mundo. O que precisamos falar ao mundo? Por que precisamos contagiar o mundo? Jesus Cristo, no início do Sermão do Monte, ele vai falar 3 coisas que o mundo precisa para ser feliz, para preencher o vazio dos seus corações. Primeiro, ele vai falar das bem-aventuranças, mostrando que o mundo precisa de felicidade, as pessoas precisam ser felizes. Depois, ele vai mostrar que os discípulos deveriam ser o sal da terra, ou seja, o mundo precisa ter sabor. As pessoas precisam ter gosto pela vida. Afinal de contas, as pessoas estão tão sem esperança, a vida está tão sem graça. E Jesus, ele, como o sal, tempera a comida, dá gosto à comida. Jesus Cristo dá gosto à nossa vida, dá gosto viver com Jesus. E finalmente, ele vai falar que os discípulos deveriam ser a luz do mundo. Por quê? Porque esse mundo também precisa de luz. Porque o mundo está tão sem um horizonte, caminha tão sem esperança, sem alento, e não vê uma luz do fim do túnel. Mas Jesus vai mostrar que ele é a luz, e nós devemos resplandecer como luzeiros nesse mundo. Sim, contagie. Contagie em primeiro lugar, mostrando alegria de servir a Jesus. Mostrando a alegria de conhecer esse Jesus maravilhoso. Jesus Cristo vai mostrar aqui
um sentido diferente de felicidade. Enquanto muitos diziam, felizes são os ricos, felizes são aqueles que se alegram, aqueles que dão risadas, felizes são os bravos, felizes são aqueles que estão fartos, felizes aqueles que não sofrem perseguição. Jesus Cristo vai falar que o ideal de felicidade passa pela adversidade. Porque apesar de estarmos passando por essa adversidade, a felicidade de termos Jesus no nosso coração não nos abalou. Observe bem que muitos fecharam as portas das igrejas, mas nos nossos lares, a igreja, mesmo fechada nas quatro paredes, tem dado um show ao mundo, mostrando o que é ser um cristão. Show, sim, porque a palavra show em inglês, é uma palavra inglesa, significa o quê? Mostrar. A igreja tem mostrado ao mundo a razão da sua alegria, como diz lá no livro de Neemias. A força do Senhor é a nossa alegria, porque é o Senhor que nos tem fortalecido. Porque a alegria verdadeira está nas pessoas humildes. Nós vimos aqui na nossa igreja, e também eu mostrei no nosso canal, aquela menina Camilinha. Uma menina simples, humilde, uma simples criança, moradora de um sítio, e ela tem dado aulas, ela tem mostrado a muitos doutores o que é ser feliz, mesmo em tempos de adversidade. Sim, nós, mesmo sendo humildes, nós temos que passar alegria aos arrogantes, porque nós temos o reino dos céus. E o reino dos céus não está aqui nem acolá, mas está dentro de nós. Por isso nós somos felizes, nós temos o reino de Deus. Passe para as pessoas, contagie as pessoas, mostrando a alegria de pertencer ao reino dos céus. Sim, mesmo em tempos de choro, onde muitos lamentam e clamam, devemos nos alegrar, porque somos felizes, porque nós temos o consolo. E o consolo vem do Consolador, o Espírito Santo. Observe bem que tanto na língua grega, a palavra paráclito, ou o verbo paracaléu, como na nossa língua, consolo e consolador. Sim, nós temos o Consolador, mesmo em tempos de adversidade, que nos consola no dia da angústia. Nós vivemos uma vida de mansidão, porque sabemos que os mansos haverão de contagiar e possuir a terra. É o que Jesus Cristo diz. Passe mansidão às pessoas que estão todas nervosas por causa das adversidades. Passe o pão da vida e a água da vida, que é Jesus Cristo. Porque Jesus é o pão da vida, aquele que comer dele jamais terá fome. E Jesus é a água da vida, aquele que beber dessa água jamais terá sede. Passe aos famintos e aos sedentos. Porque hoje as pessoas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. E você pode contagiar, levando, mesmo pelo WhatsApp, essa palavra que contagia. E a palavra fala de Jesus, que mata a fome e a sede daqueles que assim vivem. Contagie, demonstrando misericórdia, porque bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus já te alcançou com a sua misericórdia infinita, que se renova a cada manhã. Passe essa misericórdia às pessoas, contagie, levando as pessoas a alegria de viver com simplicidade e com pureza de coração. Aonde está o segredo da verdadeira felicidade? Está na pureza, está na simplicidade. Enquanto o mundo procura alegria onde não há, nos prazeres, mundanos que levam à dissolução, nas obras da carne, você tem o fruto do Espírito, você tem o Espírito Santo, que é a razão da nossa alegria, que contagia você. E você pode contagiar as pessoas com a simplicidade e com a pureza de coração. Contagie o mundo com a paz. Porque bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é um filho de Deus, eu sou um filho de Deus.
E o que um filho de Deus tem que fazer? Tem que promover a paz. A paz não apenas circunstancial, mas a paz de espírito. E esse mundo está precisando de paz. Não apenas uma paz exterior, mas uma paz interior. Porque não adianta nada nós vivemos num mundo sem guerra se nós não temos paz dentro de nós. E Jesus é a nossa paz. Jesus nos deixa a sua paz. Por isso contagie, levando paz a esse mundo tão atribulado. Contagie. Contagie, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo injuriado, mesmo sendo criticado, simplesmente pelo fato de você ser cristão. O cristão que quer viver piedosamente, ele será perseguido, ele será alvo de injúria e tal. Mas nunca pague mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Lembra dos cristãos de outrora? Eles iam lá ser jogados às feras do Coliseu, ou eram queimados vivos por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, mas eles iam cantando e sorrindo, pregando e testemunhando a respeito desse Cristo, que nem mesmo a perseguição imposta pelo Império Romano tirou deles a verdadeira alegria. Por isso contagie, levando ao mundo a alegria de ter Jesus no seu coração. Contagie, mostrando o verdadeiro gosto, o verdadeiro sabor da vida. Por isso que Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra. O sal, ele serve para 3 coisas. Interessante que nós podemos observar que o sal dá sabor à comida. Eu, quando tinha 9 anos, sofri nefrite, fiquei 1 mês comendo sem sal. Como é ruim uma comida sem sal, uma comida sem gosto. Assim é a vida do mundo. Eles buscam prazeres onde não há uma verdadeira alegria. E nós temos o segredo, que é Jesus Cristo, que nos dá gosto, porque dá gosto viver com Jesus. Jesus dá sabor à nossa vida. Jesus faz toda a diferença. Aí a gente lembra lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Lucas, ele vai falar que quando Jesus Cristo ressuscitou, ele assentou na mesa com os discípulos e comeu com eles. Você vai falar, o que quer dizer isso, pastor? No original, nós vemos que o verbo sinalizo significa comer o sal com eles. Jesus Cristo não apenas comeu com eles, mas no original dá esse sentido. A gente fala, nós vamos comer um salgado, né? Então, o salgado é aquilo que dá prazer na nossa alimentação. E Jesus comeu com os discípulos. E Jesus Cristo vai falar que ele está à porta, ele bate. Se alguém ouvir a sua voz, ele vai abrir a porta. E abrir a porta, ele vai entrar, cear conosco e nós vamos cear com ele. Jesus Cristo nos dá o sabor da vida, porque ele nos contagia. Outra função do sal é preservar o alimento. Antes da invenção da geladeira, como é que as pessoas conservavam seus alimentos? Com sal. A gente vê o bacalhau, é um peixe que era salgado para quê? Para manter e para ser conservado ao longo de muito tempo. E assim, nós podemos ver que esse mundo precisa de algo que conserve as suas vidas, que preserve as suas vidas. Porque o mundo está caindo de podre. Antes dessa pandemia, nós vemos que a sociedade estava cada vez pior. Uma sociedade decadente. Mas Jesus pode fazer a diferença na vida dessas pessoas que estão perdidas, estão sem horizonte e sem futuro. Porque Jesus é aquele que nos preserva a nossa vida, preserva a nossa santidade, preserva a nossa pureza de espírito. Por quê? O mundo passa a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus Cristo é o único que é capaz de manter a nossa vida, porque quem tem Jesus tem a vida eterna. Por isso devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Só Ele nos dá uma vida eterna. E finalmente, o sal cura. Quando a pessoa é ferida, se você passar lá uma salmoura, as feridas são curadas. E Jesus é a cura. Jesus é aquele que veio para salvar, veio para curar as feridas. E o mundo anda tão ferido, o mundo anda tão machucado, não apenas com esse problema que nós estamos vivendo, mas muito mais
com a falsidade dos políticos, da mídia e dos poderosos, que dizem para você, faça isso, faça aquilo. As pessoas estão tão decepcionadas com os poderosos, mas Jesus, Ele é aquele que veio para te curar. Se você está deprimido, angustiado, Jesus pode fazer isso. E é isso que nós cristãos, que nós temos esse sal, porque nós somos o sal da terra, nós temos esse Jesus maravilhoso, que é capaz de resolver os problemas da humanidade, capaz de dar gosto, sabor às pessoas que têm vivido uma vida sem graça, porque não tem a graça de Deus, uma vida sem sabor, estão morrendo, sem alento, sem esperança, e estão feridas e doentes. E você pode contagiar, levando a cura, levando esse sal, porque você é o sal da terra. E finalmente, o que mais as pessoas também precisam? Pessoas precisam de luz. Sim, as pessoas não têm um horizonte. O que fazer nesses dias? Um diz, faça isso, faça aquilo. E ninguém sabe exatamente o que fazer. Nem mesmo os cientistas, nem mesmo os poderosos podem instruir você. Mas há uma luz. E essa luz se chama Jesus. Jesus é a luz do mundo. E através da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nós podemos ser devidamente instruídos. O mundo precisa de uma luz. E essa luz se chama Jesus. Quem é que vai passar ao mundo essa luz? Nós. Por isso que Paulo vai falar que nós devemos resplandecer como luzeiros nesse mundo. Jesus Cristo vai dizer, vocês são a luz do mundo aos seus discípulos. E nós somos a luz do mundo. Por isso, não acende a tua candeia e coloque debaixo do velador, debaixo do alqueire, mas coloque no velador que para iluminar toda a casa, que a tua casa seja uma casa de bênção, que a tua casa seja uma casa de luz. É interessante observar que as pessoas, hoje em dia, estão acendendo as suas luzes para mostrar lá e saudar os profissionais da saúde. Bela iniciativa. Mas você tem que fazer da tua casa uma casa de luz, para mostrar muito mais, para mostrar o médico dos médicos, a luz do mundo, Jesus Cristo. Que a sua casa possa brilhar, que a sua luz esteja no velador, para iluminar as pessoas. Contagie, porque Jesus Cristo vai falar que ninguém pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Sim, as pessoas precisam de luz e de conhecer essa luz. Que a tua cidade possa conhecer você, possa conhecer a tua família como pessoas iluminadas por Deus, pessoas que passam o bem e não o mal. Que você possa brilhar na sua cidade. E finalmente ele vai dizer, assim brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Será que as pessoas têm visto em nós pessoas diferentes, pessoas iluminadas, pessoas que brilham? Como isso irá acontecer? Através das nossas obras. Pelo fruto se conhece a árvore e pelas obras se conhece o verdadeiro cristão. Que a nossa luz possa brilhar para que as pessoas vejam e reconheçam quem é o nosso Pai que está nos céus, para que elas possam glorificá-lo e servi-lo. Por isso, meu amado irmão, esse é o apelo que eu gostaria de deixar a você hoje. Que você use o que você tem de melhor. Que você use e contagie. O que você tem de melhor? O melhor é Jesus. O Jesus que tirou você da tristeza e te deu alegria. O Jesus que ensinou a você o prazer e o gosto por viver, porque Ele dá sabor à nossa vida. O Jesus que te tirou das trevas e te transportou para um reino de luz. Que você possa contagiar, falando às pessoas a respeito desse Jesus, não apenas com palavras, mas com a sua própria vida. Mostre ao mundo o segredo da verdadeira alegria, o segredo
da vida, cheia de sabor, cheia de prazer, e mostre ao mundo a alegria de ter luz. Que Deus te abençoe. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.